Olá, hoje nós vamos começar a estudar um pouco sobre o Evangelho de João. Vamos fazer uma série sobre o Evangelho de João ao longo dos próximos dias. Começando pelo capítulo 1, e eu estou usando a versão bíblica A Mensagem, de Eugene Peterson. É uma versão que tem uma linguagem bastante acessível. Aqui e acolá algumas palavras têm um problema de tradução, mas que no cômputo geral é uma boa Bíblia para nós fazermos essa pequena reflexão de hoje. Então, lendo a partir de João, a partir do capítulo 1, e enfatizando antes que o tema do Evangelho de João é Jesus Cristo. Jesus Cristo como Filho de Deus, como Senhor, como Salvador de todo aquele que nele crê e que se entrega a ele. Então começa dizendo assim: antes de tudo havia a palavra presente em Deus, Deus presente na palavra. A palavra era Deus, desde o princípio à disposição de Deus. Tudo foi criado por meio dele, nada mesmo veio a existir sem ele. Eu vou parando para que a gente possa comentar. Então ele fala aqui a respeito da criação de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas a partir da palavra. Lá em Gênesis capítulo 1, fala sobre a criação. Versículo 3 começa dizendo: disse Deus, e a cada determinação que Deus mandava, se materializava, acontecia aquilo que Deus dizia. Então a palavra de Deus criou todas as coisas. E quando nós lemos agora, aonde ele fala sobre a palavra, essa palavra está em letra maiúscula, P maiúsculo. Por quê? Porque a palavra se refere a Jesus Cristo. Jesus Cristo na Bíblia, ele é chamado de palavra, de caminho, ele é chamado do Filho de Deus, Salvador, Redentor, Verbo de Deus. Verbo é a mesma coisa de palavra. Então, quando a gente lê a palavra com P maiúsculo, ou verbo com V maiúsculo, refere-se a Jesus Cristo. Então, ele está dizendo aqui que no princípio, Jesus já existia. Todas as coisas foram formadas por Jesus. Sem ele, nada foi formado. E a palavra, nós sabemos que ela revela o que tem no nosso coração, na nossa mente. Da mesma forma, Jesus revela o que tem no coração de Deus, na mente de Deus. Então ele diz que todas as coisas foram criadas por ele, sem ele nada se fez. Porque quando tudo foi criado, Jesus estava presente, era a palavra criando todas as coisas, tá certo? Então no versículo 5, diz assim: o que veio à existência foi a vida, e a vida era a luz pela qual se devia viver. A luz da vida brilhou nas trevas, as trevas nada puderam contra a luz. Essa vida também está em letra maiúscula. Então ele está dizendo que o que veio à existência foi a vida, que era Jesus Cristo. Vida também é Jesus. Aliás, não existe vida sem Jesus, essa é a verdade. Sabemos disso. Então ele diz que a vida veio à existência. E essa vida era a luz, também em letra maiúscula. Também se referindo a Jesus, porque Jesus é a luz que brilhou sobre as trevas, sobre o que era oculto, sobre o que era escondido, sobre o que era ruim, sobre o que ninguém via. Jesus brilhou para trazer uma nova forma de vida, trazer esperança de salvação, trazer a reconciliação do homem com Deus. Por isso é que ele diz assim: o que veio à existência foi a vida. Vida com V maiúsculo, que é Jesus. E essa vida com V maiúsculo trouxe vida com V minúsculo para todo homem que nele crê. Então continua falando o seguinte, no versículo 6 em diante: houve um homem chamado João, enviado por Deus, para apontar o caminho para a luz da vida. Ele veio dizer a todos para onde olhar, em quem deviam crer. João não era a luz, ele estava ali para mostrar o caminho para a luz. Então aqui ele começa a falar sobre João Batista. Este homem que ele não era o caminho era Jesus, mas ele veio para mostrar o caminho, ele veio para alertar, para bradar que o caminho estava chegando, que Jesus estava chegando. Ele veio apontar o caminho da luz da vida, que é o próprio Senhor Jesus. Então esse era o João que nós estamos lendo agora a respeito dele. Versículo 9. A luz da vida era verdadeira. Cada pessoa que entra na vida é conduzida à luz. A luz da vida com V maiúsculo, que é de Jesus. Então a luz de Jesus é verdadeira. Era e é verdadeira. E cada pessoa que entra na vida, que entrega o coração para Jesus, essa pessoa é conduzida à luz. Começa a entender o que é realmente a vida e qual o propósito da vida. Então continua a palavra de Deus dizendo: ele estava no mundo
e o mundo existe por causa dele. Mesmo assim, o mundo não o acolheu. Ele veio para o seu povo, mas eles não o quiseram. Mas houve os que o quiseram de verdade, que acreditaram que ele era o que afirmava ser e que fez o que disse ter feito. Ele fez dessas pessoas o seu povo, os filhos de Deus, filhos nascidos de Deus, não nascidos da carne, não nascidos do sangue e não nascidos do sexo, mas nascidos de Deus. Parando para expor o que é que João está dizendo aqui. Está dizendo que Jesus, ele era a luz do mundo, o mundo foi feito por ele veio para aquilo que ele fez, mas aqueles que ele fez não o acolheram, não o receberam. E nós sabemos que foi assim. Ele veio a esse mundo, ele saiu da sua forma de Deus, tomou a forma humana para trazer ao homem a possibilidade de salvação, na medida em que ele veio pagar o preço do pecado, no lugar do homem, no sacrifício substitutivo. Ele veio para isso, veio para fazer o bem, para salvar, para curar, para libertar, para ensinar, para mostrar o caminho, mas apesar de tudo isso, ele não foi recebido pelos seus. Ele foi, pelo contrário, perseguido, preso, torturado e morto, mas ressuscitou e vive e reina para sempre. E a Bíblia está dizendo que, a despeito da grande maioria não o ter acolhido, alguns o acolheram. E esses que o acolheram, Deus lhes deu o direito de serem feitos filhos de Deus. E aí ele diz, não porque que não nasceram nem da carne, nem do sangue, nem do sexo, mas nasceram de Deus. É o nascimento espiritual que nós vamos entender um pouquinho mais lá na frente, ao longo do nosso estudo. Então, continuando, versículo 14 diz assim: a palavra tornou-se carne e sangue e veio perto de nós. Nós vimos a glória com os nossos olhos, uma glória única. O Filho é como o Pai, sempre generoso, autêntico do início ao fim. A palavra se tornou carne, o Verbo de Deus, Jesus Cristo, Deus, Criador, assumiu a forma de criatura. Ele que é a vida. E aí eu quero abrir um parênteses. Nós sabemos que existem pelo menos 4 elementos para que haja vida. Por exemplo, a luz. Se o sol se apagasse, toda a vida morreria. O segundo elemento é o ar, o terceiro a água e o quarto, o alimento. E Jesus, ele é essas 4 coisas. Por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 12, está dito que ele é a luz da vida e que é a luz do mundo. E em Malaquias, o profeta se refere a Jesus como o sol da justiça. Então ele é a luz. Ele também nos dá o fôlego da vida. Ele é o ar, portanto ele é o ar. Ele nos dá esse fôlego da vida. Em João 3,8 fala acerca disso, que ele nos dá o fôlego da vida. Também em João capítulo 20, versículo 22. E ele também é a água viva. João no capítulo 4, versículos 10, 13 e 14, também se refere a Jesus como a água da vida. E ele é também o pão da vida, o pão que desceu dos céus. E nós também vemos isso em João capítulo 6. Então Jesus, ele é os 4 elementos que são importantes para a vida. Por isso que ele se refere, que a Bíblia se refere a ele como a própria vida. Então o Verbo de Deus, Jesus, ele se fez carne, veio em carne e osso. É isso que João está dizendo. Tanto é verdade que ele veio em carne e osso, da mesma forma de um ser humano, que nós lemos na Bíblia que ele sentiu cansaço, nós lemos na Bíblia que ele teve sede, nós lemos na Bíblia que ele se comoveu, ele chorou abertamente. Quando ele foi crucificado, ele teve sede, ele morreu humanamente falando, ele sangrou. Então ele era o Deus maravilhoso que se fez homem, que se fez carne, por amor a nós. Continuando, versículo 15 em diante, diz assim: João apontou para ele, para Jesus, e disse: este é o Messias que eu afirmei que viria depois de mim, mas que de fato é superior a mim. Ele sempre foi maior do que eu e sempre teve a primeira palavra. Então João está dizendo aqui, olha, esse que vocês estão olhando ali, esse que está chegando, este é o Messias. Esse aí é o Salvador. Messias significa Salvador. Esse é o Salvador. Esse que eu disse que vinha depois de mim, porque humanamente falando, João nasceu antes de Jesus, 6 meses antes,
mas João já estava falando aqui, é da eternidade de Jesus, por isso que ele disse, veio antes de mim, todas as coisas foram criadas por ele, então ele veio antes de mim, mas é superior a mim, porque é Deus, é eterno. É isso que João disse aqui nesse versículo 15. No versículo 16 ele continua dizendo, todos sempre vivemos de sua generosidade, recebendo dádivas uma após a outra. O essencial veio por Moisés. Foi então que chegou esse exuberante dar e receber. Esse conhecer e entender sem fim. Tudo veio por meio de Jesus, o Messias. Ninguém jamais viu Deus. No máximo foram um vislumbre. Foi então que essa expressão única de Deus, que existe no próprio coração do Pai, se revelou com a clareza do dia. Olha que coisa linda que João está falando aqui. Primeiro ele diz que tudo é favor e bondade de Deus. Tudo é isso que Deus concede para nós. Favor e bondade de Deus concedidos não por merecimento, mas por graça. É isso. Se Deus nos tratasse como nós merecemos, com certeza nenhum de nós sobreviveríamos. Nenhum. Mas Deus, ele não nos trata como merecemos. Ele nos trata com graça, com misericórdia, com amor. Nós somos salvos pela graça. Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, ele fala sobre isso. Mas não só somos salvos pela graça, nós vivemos pela graça também. Nós dependemos da graça de Deus em tudo. E João, ele fala isso no começo aqui do versículo 16. Todos sempre vivemos de sua generosidade, recebendo dádivas, uma após a outra. Recebemos ainda hoje dádivas de Deus, presentes, graça derramada sobre nós a cada dia. João se referia a essa bondade maravilhosa de Deus. E ele diz, olha, ninguém viu a Deus, quando muito viu através de um vislumbre, como por exemplo, quando Moisés vê a manifestação numa sarça ardente, mas ele não viu Deus. Aí o que é que João está dizendo? Deus, ninguém jamais viu a Deus, mas foi então que essa expressão única de Deus, e essa expressão, a palavra está na letra maiúscula, que existe no próprio coração do Pai, se revelou com a clareza do dia. O João está dizendo, Deus ninguém viu, mas Deus se revelou através de Jesus. E aí Jesus disse, como nós falamos há pouco, quem vê a mim, vê a Deus. Então nós vemos Deus quando nós olhamos para Jesus. É muito lindo isso que é revelado para nós na palavra de Deus. Aí ele continua dizendo no versículo 19 em diante. Os judeus de Jerusalém enviaram um grupo de sacerdotes e oficiais para perguntar a João quem ele era. E João foi honesto com eles. Não disfarçou e contou a verdade. Disse João, eu não sou o Messias. E eles o pressionaram, quem é você então? Você é Elias? Não, não sou. Aí perguntaram, o profeta? E João respondeu, não. Exasperados, eles perguntaram, quem então você é? Nós precisamos dar uma resposta aos que nos enviaram. Diga-nos alguma coisa, qualquer coisa a seu respeito. E João diz assim, eu sou um trovão do deserto. Eu sou aquele a quem veio para preparar o caminho para Deus. Eu estou fazendo o que o profeta anunciou. Em outras versões, são traduzidas assim, João dizendo, eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou aquele que veio advertir o povo que se arrependa. Arrependam-se porque o reino está próximo, está chegando Jesus Cristo. Eu sou aquele que veio pavimentar o caminho para Jesus. É isso que João responde e que aquelas autoridades não conseguiam entender. Os que o interrogavam eram do partido dos fariseus, mas tinham sua própria pergunta. Se você não era Messias, não é Elias, nem é o profeta, por que você batiza? E João responde, eu batizo apenas com água. Uma pessoa que vocês não conhecem já está entre nós. Ele vem depois de mim, mas é muito mais importante. Na verdade, não sou digno nem de atar suas sandálias. Essa conversa aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então João está dizendo, olha, eu batizo com águas, mas vem uma outra pessoa, depois de mim, mas que já está entre nós. É isso que ele fala aqui. Então ele diz, eu batizo com água, mas essa outra pessoa que veio depois de mim, mas já está entre nós, ele é muito mais importante do que eu. Eu não sou digno nem sequer de atar as suas sandálias. João está falando aqui. Continuando a leitura, no versículos 29 em diante. No dia seguinte, João viu Jesus vindo em sua direção e exclamou,
aqui está ele, o Cordeiro Pascal de Deus. Ele perdoa os pecados do mundo. Ele é o homem de quem falei, aquele que viria depois de mim, mas de fato é superior a mim. Eu não sabia nada a respeito dele. Eu só sabia que a minha missão era deixar Israel preparado para reconhecê-lo como o homem que veio nos mostrar Deus. É por isso que eu vim batizando com água, dando um bom banho em vocês e limpando os pecados de cada um, para que pudessem ter um novo começo com Deus. Lá na frente, João repete, quando ele vê Jesus também se aproximando no outro dia, no dia seguinte, e ele diz assim, quando ele ergue os olhos, ele diz, aqui está ele, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal de Deus. Em algumas versões diz, aquele que tira o pecado do mundo. Eu vou abrir um parênteses aqui. Por que João se refere como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo? Porque no Antigo Testamento, o povo de Israel, ele oferecia cordeiros como sacrifícios pelo próprio pecado. Então eles pegavam um cordeirinho, o mais perfeito possível, e eles sacrificavam aquele cordeirinho para que aquele sangue daquele cordeirinho viesse cobrir os pecados do povo. Então na Páscoa, cada família deveria ter um cordeiro, né, com essa finalidade. E ao longo do ano, os cordeiros eram sacrificados no altar do templo. Então tinha, além disso, o sacrifício de um cordeirinho também, o sacrifício pessoal, para que cada um que estava cheio de pecados, e todos estavam, como todos estão ainda hoje, né, pudesse, com aquele sangue, com aquele sacrifício, cobrir os pecados que haviam cometidos. Então fazia parte da lei. Então o que é que Jesus, melhor dizendo, o que Deus quis com tudo aquilo, né? Deus queria apontar ali o sacrifício do Cordeiro perfeito, que seria Jesus Cristo, como de fato foi Jesus Cristo. Você imagine uma pessoa que pega um cordeirinho o mais perfeito possível e vai e sacrifica esse cordeirinho, sangra esse cordeirinho, sabendo que esse cordeirinho está pagando pelo próprio pecado da pessoa. Isso é de dar dó. Eu não creio que a pessoa fizesse isso numa situação de conforto. Mas se era desconfortável fazer isso com um animal, imagine o sacrifício do Cordeiro perfeito, que é Jesus Cristo. Deus que se fez carne e que assumiu o meu lugar, o seu lugar, o lugar de todo pecador que estava morto espiritualmente. Precisava pagar o preço da morte física também. E aí Jesus Cristo veio substituir este pecador. Pagou o preço que o pecador deveria pagar. E aí a única coisa que o pecador precisa fazer para receber esse perdão é receber esse sacrifício. É agradecer a Jesus Cristo, reconhecer o sacrifício de Jesus, entregar a sua vida a Jesus, convidar Jesus para morar no seu coração, para que possa ser salvo, ser reconciliado com o Pai. É graça, não precisa fazer mais nada do que isso. É graça, simples assim. Para nós é muito simples, para Jesus foi muito caro, mas para nós é simples. Então isso é o que a Bíblia fala, assim é que vem a salvação. Fazendo uma analogia, é como se você tivesse uma dívida muito alta. Imagine que você devesse aí R$1 milhão a uma pessoa que, vamos imaginar que o nome dessa pessoa seja Raimundo. Você não tem condição de pagar essa dívida. E alguém chega para o Raimundo e diz assim, olha, eu quero pagar a dívida do fulano. Eu quero pagar a dívida do fulano. Me dê aí a promissória dele. E aí o credor entrega a promissória a esse alguém paga a dívida e vai procurar o fulano. Fulano, está aqui a sua promissória. Eu paguei a dívida por você. O fulano tem duas possibilidades de reação. A primeira é agradecer a esse alguém. Oh, muito obrigado pelo teu favor, pela tua bondade, pelo presente que você me deu. E receber o favor daquele homem, receber o perdão da dívida. A outra possibilidade é o fulano chegar para aquele que pagou a dívida e dizer, por que você pagou? Não mandei? Não mandei você pagar. Pode ir lá, devolver a promissória e pegar seu dinheiro de volta. Eu quero continuar devendo, porque quem vai pagar sou eu. Seria a segunda atitude. Evidentemente que é inteligente quando ele toma a primeira atitude. E aí, trazendo para o que Jesus fez por nós, quando você recebe o sacrifício de Jesus como um benefício, uma graça,
como aquele que ele fez para a sua salvação, para a minha salvação, como uma bênção de Deus, e entrega a sua vida a ele, aí você recebe a salvação. Aí é o novo nascimento que nós vamos detalhar outro dia mais lá na frente, em outro estudo, num capítulo adiante. Quando você não recebe o sacrifício de Jesus como uma dádiva por você, um presente para você, é como se você, na nossa comparação, estivesse rejeitando o pagamento que foi feito pela sua dívida e vai continuar devedor. A diferença é que a dívida do pecado, ela é impagável pelo ser humano. Só Jesus poderia pagar como de fato pagou. Se nós continuarmos a leitura, queridos, a partir do versículo 35, nós vamos ver quando os discípulos, começam a surgir os discípulos de Jesus, os discípulos de João começam a seguir Jesus. E aí vem a conversão de André, irmão de Simão Pedro, e outros que se agregam à pregação de Jesus, às mensagens de Jesus, e a partir dali começa a aumentar a quantidade de discípulos, e Jesus posteriormente chama também os seus apóstolos. Nós vemos isso a partir dos versículos 39 até o versículo 51. Por uma questão de tempo, nós não vamos ler todos, mas é isso que acontece a partir desse versículo 39. Portanto, queridos, terminamos o primeiro capítulo do Evangelho de João. Peço a Deus que através do seu Espírito ele tenha falado aos nossos corações. E eu te convido a responder as duas perguntas. O que Deus falou comigo e o que é que eu vou fazer a respeito? Responda de forma sincera isso. Se você gostou dessa mensagem, divulgue para que mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus, entender o plano de Deus, o plano da salvação e ser abençoados por Deus também. Muito obrigado pela atenção de vocês e que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.